Eu sei que a vida está difícil por uma série de razões. Não só aqui no nosso país, onde as dificuldades você sabe quais são e são tantas, mas em outros países. Alguns têm guerra, outros também têm inflação, outros têm desigualdade. Claro, muda um pouco a natureza do sofrimento, né? Tem muito sofrimento que poderia ser evitado, modificado. Claro, isso tudo está em discussão, mas o fato é que tem muita gente sofrendo na vida. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma ilha, sobrevoar o Pacífico, achar uma ilhazinha ali no meio do nada, a gente explora essa ilha, criar um sistema de vida compartilhado, justo, sem bancos, sem políticos, sem prisão, sem violência. As pessoas vão se respeitar, pessoas bem intencionadas, pessoas educadas, pessoas pacificadas. Vamos fazer essa ilha, não? Você acha que daria certo? Não, eu acho que não. Eu acho que em pouco tempo a gente ia começar a ver os problemas, né? As divergências, as ideias do que seria o perfeito para aquela ilha. A gente vai discutir, vamos criar consensos, vamos conversar, uma democracia. Mas daqui a pouco é bem provável que em determinado momento os problemas que a gente está fugindo, ou pelo menos parte deles, ligados à desigualdade, à violência, à natureza humana, seriam implementados também nessa ilha, por mais bem intencionados que nós fôssemos. E de alguma maneira, daqui a pouco, alguns habitantes dissidentes dessa ilha talvez se organizassem para ocupar uma outra ilha, para formar um outro sistema, e nesse outro sistema, de novo, com o tempo, outros problemas, talvez diferentes da primeira ilha, surgiriam. Porque é assim que nós somos historicamente. A gente pode olhar para o passado e identificar ideias, sistemas, momentos, eras um pouco mais felizes, um pouco mais equilibradas, mas elas passaram. E no lugar dessas eras, outras muito cruéis, muito violentas, muito injustas, que também passaram. A vida é assim, feita de ciclos, porque nós somos assim. Aliás, antes da gente continuar, deixa eu só rapidinho fazer um parênteses para lembrar que se você não se inscreveu no canal, é de graça, é só clicar em inscreva-se aqui embaixo. Se você já é inscrito, interaja com o vídeo, não só vendo, mas compartilhando, dando o joinha, de repente, se for o caso, compartilhando com mais gente, porque essa é a maneira que o YouTube tem para identificar esse conteúdo como relevante e furar a bolha, distribuir para outras pessoas chegarem aqui no canal. E você pode me ajudar nisso, tá bom? Mas voltando para o nosso assunto. Das ilhas, né? Já chegamos provavelmente à conclusão de que a nossa ilha não ia dar certo. E que as outras ilhas também não dariam certo, porque, como eu dizia, se a gente for olhar para a história, é assim que a vida é construída. E a partir dessas experiências positivas, negativas, momentos de desgaste, momentos de prosperidade, a gente vai construindo as nossas ideias. Que coisa boa! E a gente discute as nossas ideias. Tem muitas ideias que surgiram justamente dessas experiências, muitos ismos. Eu via um dia desses uma pessoa fazendo uma palestra e essa pessoa dizia que o problema da injustiça no mundo é porque o mundo ainda não implementou o comunismo. E eu pensava, enquanto eu ouvia essa pessoa, o que faz ele pensar que essa ideia, o comunismo, no caso, seria suficiente para superar as nossas ambivalências, as nossas características humanas, as nossas dificuldades que apareceriam na minha ilha, na tua ilha, na ilha de qualquer um, inclusive nas ilhas comunistas que estão por aí, né? Porque nós somos assim. Existe uma grande diferença entre você discutir uma ideia, identificar nessa ideia pontos positivos ou negativos, optar por uma ideia como um sistema melhor e você acreditar numa utopia, num horizonte. E aí eu não estou falando do comunismo especificamente, eu estou usando esse exemplo, mas pode ser o cristianismo, pode ser o capitalismo, pode ser o anarquismo, pode ser um ismo qualquer, o islamismo, qualquer tipo de teocracia ou de democracia, não importa. A gente pode chegar historicamente a consensos, né? Então nós, por exemplo, chegamos a um consenso de que a democracia, e aí tem a frase do Winston Churchill, né, que é o melhor entre os piores sistemas que existem, e a gente discute ainda se o que nós implementamos
no Ocidente é de fato democrático, é de fato uma democracia, ou se são jeitos de manter as pessoas acalmadas, calmas, tranquilas, acreditando que estão mexendo num sistema que de fato não é operado pelos votos, pelos cidadãos. Isso vale uma outra discussão. Mas como eu disse, tudo está em aberto, né? E a gente pode e deve discutir as ideias. Mas o que eu quero dizer, e o meu ponto aqui, é que as ideias não são suficientes, ainda que elas sejam importantes para conduzir uma jornada. A partir de uma ideia, a gente coloca o nosso pé na estrada e sai nessa discussão. E muitas vezes olhando para um horizonte como o ideal. Se a gente implementar esse ou aquele sistema, essa ou aquela ideia, é possível que a gente chegue naquele horizonte. Mas é bom a gente se lembrar que se nós chegarmos a um horizonte, seja ele qual for, porque horizontes existem muitos, são 360 graus, o mundo é redondo, são muitos horizontes. Mas se a gente chegar nesse horizonte, chegando lá, isso é inevitável, a gente vai perceber que existem outros horizontes a serem alcançados. Porque o horizonte não cessa. Não existe um horizonte final, a não ser que a Terra fosse plana, mas como nós não pensamos assim, né, o horizonte sempre está sempre está apontando o outro, sempre está substituindo outro horizonte. Quanto mais você caminha, mais horizontes vão aparecer, seja na experiência macro dos sistemas, das sociedades, dos países, dos continentes, seja no sistema micro, no teu sistema, na tua vida. Você pode apontar horizontes pessoais conduzidos pelas suas ideias. O que é interessante para você, para a sua vida, o que é prosperidade, o que é espiritualidade, o que é fé. Enfim, você vai construindo o seu caminho, você vai seguindo os seus passos até chegar naquele objetivo, pode ser qualquer um. Talvez, chegando naquele objetivo, se você acreditava que aquele objetivo era o final e que depois ele nada mais haveria, é possível que você se frustre e diga, poxa, mas o horizonte era só esse. Eu, por exemplo, quando falo sobre isso, eu me lembro de personagens históricos da política, da religião, talvez você até lembre de pessoas assim, tenha conhecido pessoas assim, às vezes até da sua família, que começaram uma caminhada impulsionados, estimulados por determinada ideia que apontava para um horizonte. E essas pessoas pregavam e acreditavam que esse horizonte chegaria. Mas enquanto caminhavam, bolhas no pé, chuva, dores, tropeços, buracos, desvios, imprevistos, porque a jornada, e todas elas são assim, fizeram com que essa pessoa não perdesse o discurso. Afinal de contas, o discurso mantém o povo coeso, mas tornasse aquela pessoa cética em relação àquela primeira fé, de que o horizonte seria um destino final, e que o discurso nos levaria a ele, de que a ideia nos levaria àquele horizonte. Os fatos e as experiências, doloridas ou não, e os desvios de rotas e as adaptações, que invariavelmente a gente vai escolhendo enquanto caminha, fizeram com que aquela pessoa se esquecesse daquela primeira motivação e se tornasse ressentido, cínico, cético, pregando as mesmas utopias, mas sem as motivações iniciais. Caramba, olha para a religião, olha para esses pregadores religiosos. Eu, quando vejo esses caras, muitos deles, nitidamente, picaretas, né? Eu fico pensando, será que houve em algum momento na adolescência, na infância, uma fé verdadeira? E provavelmente sim. Onde é que isso se perdeu? Não é uma chavinha, é uma caminhada. Quando eu vejo um político populista, né, fazendo discursos populistas, prometendo tudo, de maneira cínica, simulada, às vezes eu vejo e pessoas que a gente sabe, historicamente, talvez tenham começado com alguma verdade, alguma pureza em mudar a sociedade, em oferecer uma vida melhor. Também, onde é que mudou isso? E aí eu concluo que essa mudança aconteceu no caminho, porque a caminhada pode nos tornar pessoas cínicas, céticas, desiludidas, ressentidas, e geralmente assim, ou pessoas mais sábias. O que difere? Porque algumas pessoas, mesmo aquelas imbuídas de ideologias, de ideias, muitas vezes divergentes, mas conseguem chegar ali no fim da caminhada de maneira sábia e pacificada. O que diferencia?
um personagem do outro, o que ficou dissimulado e o que se tornou um sábio. Na minha opinião, a grande diferença é o caminho. Isso quer dizer o seguinte: as ideias estão aí para serem discutidas, para serem analisadas. Eu posso mudar de ideia, eu posso discordar de você, isso não quer dizer que eu esteja certo e você errado ou vice-versa. As ideias são só ideias. As ideias são só condutoras para um caminho. O que importa é como eu caminho e o que a caminhada faz em mim. E eu acho que se a gente usar essa referência para entender o que nós estamos nos tornando como indivíduos e como sociedades, a gente vai dar menos importância para as nossas ideias e talvez mais valor para o nosso caminho. E o caminho se faz de maneira existencial e não intelectual. Eu posso aqui trazer uma ideia e você pode trazer outra ideia, a gente pode discutir as nossas ideias que podem ser diferentes e as pessoas acompanharem e dizer: olha, eu concordo com ele, eu discordo daqui, mas aqui tá bom e tá tudo certo. As ideias existem para isso. Mas se ela me torna uma pessoa arrogante, uma pessoa que quer ganhar a discussão o tempo inteiro, uma pessoa que acredita que o mundo só é pior, ou só é ruim, ou só é injusto porque não conhecem aquela ideia. E aí vai a religião, e aí vai a ideologia política, aí vai um sistema que a gente simpatiza, enfim. Eu estou diminuindo a possibilidade de fazer uma caminhada melhor. Nós estamos aqui na vida para caminhar. É só por isso. E na nossa caminhada, independentemente das nossas ideias, a gente vai encontrar buracos, tropeços, desvios, contradições. A gente vai, muitas vezes, desacreditar das nossas intenções, dos nossos... E é natural que seja assim. A gente vai, às vezes, se sentir traído, abandonado, porque é assim. O caminho é assim. O que diferencia as pessoas é como o tipo de escolha que a gente faz enquanto caminha. O caminho é feito de pequenas escolhas, é feito de pequenos passos, ainda que a gente esteja enxergando uma utopia. A utopia não é ruim. A utopia nos ajuda a nos movimentarmos. Ela é um estímulo, mas se eu me movimento olhando somente para a utopia, querendo acreditar e convencer os outros de que ao chegar naquela utopia tudo será respondido, tudo será resolvido, tudo será pacificado, tudo ficará claro, a tendência com o tempo é eu me tornar cínico, ressentido, cético, manipulável e pior, manipulador. Por isso, observa que tipo de humano você está se tornando. O que as suas ideias estão fazendo contigo? As suas ideias podem ser ótimas. Você pode ter razão em relação ao sistema político, econômico. Pode fazer sentido a tua religião, a tua crença. Você pode ser um conhecedor de física quântica, amigo dos ETs, dos santos, de Deus, dos anjos. Você pode ser uma autoridade espiritual, você pode ser uma autoridade intelectual, você pode ter uma ideologia política maravilhosa, colocando no papel ali com todos os pontos absurdamente conectados, encaixados. Faz sentido. Só que se isso não te melhora no caminho, se isso não te ajuda a se tornar um ser humano melhor, então eu acho que essa ideia não está valendo muito, não. A melhor maneira para a gente aferir as ideias não é aquilo que elas intelectualmente são capazes de produzir, mas aquilo que existencialmente você estamos nos transformando. Você está uma pessoa mais sábia, mais calma, mais gentil, mais humana, mais aberta. Até porque, esse é um outro ponto, se a ideia te entope, se você acha que você sabe tudo, você deixou de aprender. Você ainda é curioso. Mantém semelhança com as crianças, né? Na abertura, na curiosidade, na vontade de aprender, de ser. Então siga por essa ideia, siga por essa religião, siga por esse caminho, seja lá qual for. Até porque, lembrando, são 360 graus. Para todos os lados tem horizontes e para todos os horizontes tem caminhos. Portanto, a questão não é qual o horizonte e nem necessariamente qual o caminho. A questão é o que isso está fazendo em você. Que seja uma caminhada para a sabedoria, para o bem e para a paz. O mundo não precisa de mais ideias. O mundo precisa de pacificadores. E de pacificados, consequentemente. Onde é que você se encontra nessa caminhada? Fique bem.